Mais uma lição de nosso discipulado é a lição de número 5, o poder do sangue de Cristo Jesus. A palavra do Eterno, amado, mostra-nos que fomos purificados no sangue de Cristo Jesus. Jesus, ao morrer, derramou seu sangue para que todos aqueles que se achegam a Ele tenham as suas vidas purificadas, as suas vidas lavadas, as suas vidas redimidas. O pecado é descrito na Bíblia como transgressão à lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Também é rebelião contra Deus. Deuteronômio capítulo 9, versículo 7. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor. Rebeldes fostes contra o Senhor. A Bíblia declara, amados, que o pecado, além de ser transgressão à lei do Senhor, é rebeldia no coração daqueles que dão lugar, que vivem o pecado na sua vida. E nós, amados, que fomos lavados no Senhor, nós não podemos de forma alguma largar o nosso coração à disposição do pecado e daquele que age na vida do homem através do pecado. O pecado teve seu começo em Lúcifer, que desejou ser o Deus Altíssimo, e esta foi a sua queda e o começo do pecado. Está em Isaías capítulo 14, versículos 12 até o 15, que nós não vamos ler nesse momento. Através de Adão, o pecado entrou na raça humana e se tornaram pecadores por natureza. Os humanos se tornaram pecadores não porque tenham pecado, mas pecaram porque já eram pecadores. Esta é a condição conhecida como pecado herdado. O rei Davi lamentou a sua condição de pecador, afirmando: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo capítulo 51, versículo 5. Esse texto quer dizer o seguinte, amados, que o homem peca porque ele nasceu no pecado. O pecado foi herdado, uma herança que nós recebemos de Adão e Eva. Eles pecaram no Éden e dali foram expulsos, e esse pecado disseminou a todos que nasceram de mulher. Excetuando Jesus, todos os demais humanos que já nasceram ou que hão de nascer, com certeza nascerão em pecado. É o pecado original, é o pecado que nós herdamos do Todo-Poderoso. Isso implica na necessidade de salvação, na necessidade de aceitarmos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, se nós não nos arrependermos do pecado, não adianta fazermos qualquer tipo de sacrifício, porque não teremos a remissão, e essa remissão é dada em Cristo Jesus. É o sangue de Cristo Jesus derramado por nós, que foi um fator extremamente importante para que fôssemos perdoados. No Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado. Jesus, o cordeiro que fez o sacrifício para sempre, nós encontramos nos ensinamentos do Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, e sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, se Jesus não houvesse morrido, dado a sua vida por nós, certamente nós não teríamos hoje a alegria de servi-lo e de estarmos na sua presença. Amém? Pecado, portanto, é transgredir a lei do Senhor. Qual é a lei de Deus? Qual a lei do Senhor para a nossa vida? Aquela que diz que devemos imitá-lo, devemos fazer apenas a vontade dele, vivermos em conformidade com seus princípios. Enfim, quando nós ferimos esta lei, nós estamos pecando e também nós estamos rebelando-se contra o Senhor, que nos deu essa ordem, a ordem de vivermos em santidade. Letra A vida está no sangue. Levítico capítulo 17, versículo 11. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais, oferecidos como sacrifício, fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Esse texto nos faz entender o porquê da necessidade de sangue derramado na cruz. No Antigo Testamento, amados, quando as pessoas pecavam, elas iam até o sacerdote e levavam um animal, levavam um cordeiro, um novilho, enfim, para que fosse sacrificado. E aquele sangue derramado era através dele a remissão do pecado das pessoas.
Cristo Jesus veio como o Cordeiro dado por Deus, a promessa do Senhor. O seu sangue derramado, Ele também nos purifica. Só que, de uma vez por todas, ou seja, Jesus não morre dia a dia por nossos pecados. Jesus morreu apenas uma vez e é o sacrifício eterno para todos nós e aqueles que hão de nascer também. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos afirma: o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós pecamos, nós merecemos a morte. Por isso que o pecado é tão grave. É por isso que nós precisamos estar atentos, vigilantes, para não permitir que as nossas práticas sejam contrárias à vontade do Senhor, para que o pecado não seja gerado em nossos corações. Porque se morrermos no pecado, diz a palavra que a recompensa é a morte, isto é, a morte eterna, a separação eterna de nosso Senhor e Salvador. É preciso vivermos a verdade de Cristo a cada instante, a cada minuto da nossa existência. E essa expiação que a palavra de Deus faz referência, ela significa a necessidade de sermos reconciliados com Deus. Jesus deu a sua vida na cruz para a nossa reconciliação. O sangue de Jesus significa que não somos mais os seus inimigos, e sim os seus amigos, seus filhos e filhas. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na vida nossa, nós somos purificados, lavados e somos feitos em filhos e filhas de nosso Senhor, em filhos e filhas do Todo-Poderoso. Nós precisamos almejar isso, irmãos, lutar por isso, querer isto com todas as forças do nosso ser. É algo que nós não temos visto nesses últimos tempos, essa sede por querer viver a vontade do Senhor, essa sede por querer as coisas lá do alto. Nós nos deixamos muito envolver pelas coisas dessa terra, nós nos deixamos muito envolver pelo nosso dia a dia, e às vezes nós não temos tempo para o Senhor, nós não temos tempo para Deus e vivemos desassociados da vontade do Eterno. E nós não podemos viver assim, porque isso gera consequências, e consequências sérias na vida do ser humano. Letra B, as consequências do pecado. O sangue de Cristo supre todas as nossas necessidades. Amém? Quando nós estamos em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades espirituais são supridas. Ele nos purifica, Ele nos lava, nos restaura, Ele nos traz para a sua presença, Ele enche o nosso coração de alegria, de prazer, enfim, o Senhor, Ele move em favor da nossa vida. No entanto, se nós vivermos no pecado e cultivarmos o pecado na nossa vida, seja qual for o tipo de pecado, aqueles que são pequenos aos olhos do homem ou os grandes, e não importa, na verdade, pecado não tem tamanho, vale ressaltar isso. Pecado não tem tamanho, pecado é transgressão da lei do Senhor, seja aquela transgressão que nós consideramos pequena ou grande, independe, ela gera pecado. E as consequências do pecado na vida do ser humano: primeiro, separa o homem de Deus. Quando o homem está em pecado, ele não tem condições de ter um acesso, de viver a verdade de Cristo na sua vida, de ser usado, de ser cheio, de receber na sua existência o mover do Espírito Santo. Haja vista que separado ele está do Senhor. O pecado rompe a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Isaías capítulo 59, versículo 2. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. O texto é claro e diz que o nosso pecado é transgressão à vontade do Senhor. E aqueles que transgridem a vontade do Todo-Poderoso, com certeza afastados estão do Mestre. Número 2. Faz com que nós nos sintamos culpados. Salmo capítulo 38, versículo 4. Estou me afogando nos meus pecados, eles são uma carga pesada demais para mim. Assim já falava o salmista. É interessante isso, irmãos. Mas quando você comete algum tipo de pecado e você é tocado pelo Espírito Santo, você sente sobre os teus ombros o peso da culpa. O pecado gera culpa na nossa vida. E muitas pessoas ficam atormentadas porque pecaram.
E ao invés de correr para os pés de Cristo e buscar do Senhor o perdão, eles preferem viver esse tormento no seu dia a dia. E nós, queridos, somos ensinados pelo Senhor que ao pecarmos, não guardarmos o pecado para o dia seguinte. Logo após pecarmos, é necessário reconhecermos a necessidade do perdão e, arrependidos, confessarmos os nossos pecados. Se nós pecamos e um minuto após o nosso pecado morrermos, destituídos estamos da glória de nosso Senhor. Isso é fato. Por isso que é preciso estarmos atentos e não darmos lugar ao inimigo em nossas vidas. Número 3. As consequências do pecado. Permite que Satanás nos acuse. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. O texto fala a respeito de Satanás e o coloca como acusador. Essa questão nós não vamos entender muito bem, até porque ela está na dimensão espiritual. Mas dá-nos a entender o seguinte, que quando você peca, quando você comete qualquer tipo de pecado, o inimigo aparece diante de Deus, aponta para você e fala: aquele que é teu servo, olha como ele está no pecado, está fazendo aquilo que não convém, está vivendo fora da tua realidade, e fica acusando-nos diante do Todo-Poderoso. E o Senhor, amados, que deseja que tenhamos uma vida pura, deu o seu sangue para que fôssemos lavados. O inimigo, de certa forma, toca no Senhor, porque nós estamos vivendo fora da realidade que Ele nos ensinou. E isso nós podemos ver com clareza em Jó, quando Satanás apareceu diante de Deus e acusou Jó. Ele está daquele jeito porque ele tem a tua graça, porque ele tem teu cuidado, mas tira a graça, tira o cuidado, tira a tua mão. É assim que o inimigo faz, amados. E o Senhor diz que nós precisamos viver firmes na presença do Eterno, firmes, de uma forma correta, seguros, para que não sejamos acusados pelo Senhor, acusados por Satanás. E se encontrados em pecado, infelizmente, com certeza, Ele nos acusará. Número 4. Exige a penalidade de morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar é a que morrerá. No Antigo Testamento, o pecado, ele era tratado de uma forma muito severa, muito severa. Nós estamos debaixo da nova aliança, o pecado ainda é tratado de uma forma muito séria, muito severa. Porém, nem sempre a morte, ela está logo após o ato do pecado. Mas se você morrer em pecado, com certeza há de responder diante do Eterno, diante do nosso Senhor, e as penalidades que são decorrentes da prática do pecado serão imputadas a cada um daqueles que morrerem. É preciso, portanto, cuidado para nós não vivermos fora da realidade do Senhor. A prática do pecado tem as suas consequências. Separa o homem de Deus, faz que sintamos culpados, Satanás nos acusa, e as pessoas hão de receber as penalidades do pecado na sua vida. Letra C. O sangue de Cristo nos restaura e redime. Oh, glórias! Este é o resultado do sacrifício do Cordeiro. A restauração e a remissão de nossas vidas. Somos culpados e condenados à morte em consequência da prática do pecado. Mas Cristo, a exemplo do Cordeiro do Antigo Testamento, derramou seu sangue por nós. Como já falei anteriormente, no Antigo Testamento era feito o sacrifício de um cordeiro para que houvesse remissão de pecado. A promessa era que Jesus viria como cordeiro que daria seu sangue em nosso favor, e assim o Senhor o fez. 1 João capítulo 3, versículo 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Número 1. A comunhão é restaurada. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Nesse texto nós vemos
o peso do pecado na vida do ser humano, mas vemos também a grande graça, a grande misericórdia do nosso Senhor para conosco. E a palavra de Romanos, palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, é muito clara. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Amados, esse amor do Senhor para com as nossas vidas, só lá no céu haveremos de compreendê-lo de fato. Só lá nos céus. Quando você estiver contemplando aquilo que Deus preparou para você como moradia eterna, você entenderá o tamanho, a intensidade do amor do Senhor para com a nossa vida. Quando de fato nós conhecermos Cristo Jesus como Ele é, nós vamos entender o sacrifício de Jesus na sua totalidade. Infelizmente a religião, ela coloca diante de nós, tipo um pano, que nós vemos as coisas como apenas sombras refletidas nesse pano. Nós não conseguimos ver com clareza o poder, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. A religião diz que Jesus morreu na cruz, que Ele veio para dar a sua vida, mas isso, irmãos, está muito como sombra aos nossos olhos. Você não consegue ver a intensidade desse sacrifício de Jesus. Nós estamos acostumados com essa ideia de Cristo pendurado numa cruz. Estamos acostumados com a ideia de uma cruz, da ressurreição do Senhor Jesus. Nós perdemos a condição de vermos de fato qual foi a intensidade, o tamanho desse sacrifício de Cristo Jesus por nós. No entanto, quando nós estivermos na glória, nós vamos entender o tamanho desse sacrifício, quem de fato era Jesus, e ainda o é. Ele ressurgiu dos mortos e está na glória. Mas, de fato, vamos compreender quem é Jesus. E quando você conseguir ver a dimensão de Cristo, você terá motivos para glorificá-lo durante toda uma eternidade. E se houvesse tempo na eternidade, ainda seria pouco para glorificá-lo. Talvez você não vai compreender isto agora, mas nos dias eternos, certamente o Senhor há de revelar com clareza toda essa realidade. Número 2. O sangue de Cristo nos restaura e redime. Somos redimidos. Essa remissão, amados, significa que fomos comprados pelo Senhor. Ele nos comprou e nos libertou da escravidão do pecado. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Portanto, queridos, é em Jesus que nós temos a remissão. Jesus é o único caminho, é o único Salvador, é o único que pode nos purificar de todo o pecado. É Jesus, o Senhor de nossas almas, e nós não podemos perder de vista o Criador na nossa existência. Nele fomos remidos. O Senhor nos redimiu dos nossos pecados, nos libertou da escravidão do pecado. Vale ressaltar, queridos, que essa escravidão do pecado significa que nós éramos servos do diabo. Talvez você fale, mas quando eu estava no pecado, vivendo o mundão, eu não era servo do diabo. As pessoas pensam dessa forma porque entendem que o diabo é o máximo do que é ruim, e de fato é. Mas elas não conseguem entender que estavam ligadas a esse Senhor. Estavam ligadas a isso. Estavam caminhando para a morte. E o Senhor veio, amados, e nos libertou dessa escravidão e nos deu uma vida nova para que pudéssemos viver a verdade do eterno com toda intensidade. Isso também leva-nos a uma realidade, amados. O Evangelho não pode ser a expressão de uma religião. O Evangelho precisa ser a expressão do poder de Deus. Se eu conheço a Cristo Jesus, Ele diz que devemos vivenciá-lo e praticar os mesmos atos. Viver tal qual Ele viveu. Este é o ensinamento de Cristo Jesus. Portanto, o nosso compromisso primeiro é com Cristo. Depois com a entidade religiosa. Mas o compromisso maior que nós temos não é com o pastor, com o apóstolo, com o bispo. Não é. É com Cristo Jesus. E a esse Jesus é que precisamos mostrar, entre aspas, mostrar serviços. A visão de reino
Nós, como redimidos e restaurados no Senhor, precisamos ter a visão de reino. A visão de reino coloca-nos primeiro ligados ao Senhor e prontos para satisfazer a vontade do Eterno. A igreja entra como um detalhe na vida da gente. Eu costumo dizer, e às vezes parece radical, mas igreja não leva ninguém para o céu, mas leva para o inferno, por incrível que pareça. É fato. Se você agarrar-se à religião, você esquece de Jesus e ela não tem poder para te dar a salvação. Só Jesus, amados, nos dá a salvação. A igreja é onde nós estamos aqui congregados para aprendermos do Senhor, louvarmos a Ele, glorificarmos, vivermos essa unidade, vivermos como irmão, mandamento bíblico inclusive, vivermos isso. Mas eu não posso colocar minha fé na igreja. Eu não posso alicerçar a minha fé nos dogmas da igreja. Eu tenho que alicerçar a minha fé em Cristo Jesus, porque Ele está acima de todas as coisas, acima de tudo. Amém? E quando nós temos essa visão de reino, nós vamos pregar o Evangelho, independentemente se aquela pessoa vai ou não para a nossa igreja. Nós vamos pregar o Evangelho porque amamos o Senhor e temos a necessidade, porque é mandamento dEle, de cumprir a vontade do Eterno. Portanto, nós vamos pregar o Evangelho. Aí você vai distribuir um panfleto, um folheto, ou outra coisa qualquer. Ah, mas se aquela pessoa se converter e não vier para a minha igreja, foi para os céus? Isso é que importa. Esta é a visão da nossa igreja, inclusive. Pregarmos o Evangelho. Se pudermos, claro, trazê-la para cá, aleluias. Mas se não é possível trazê-la para cá, que o nome santo do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa. Essa é a visão de reino, amados. Ligado primeiro no Senhor. Evidentemente que essa condição de olharmos para o reino dos céus, temos também que pesar a entidade religiosa, claro. Eu não vou congregar no lugar onde os princípios do Senhor são jogados por terra e pisados. Não, eu tenho que procurar um local onde o ensinamento está voltado para a palavra, alicerçado na palavra, ligado à palavra. E hoje, nesses últimos tempos, isso tem sido muito difícil, queridos. Porque o que nós temos visto é que as igrejas, elas estão muito interessadas em atrair as pessoas. E essa atração, elas vendem tudo o que é possível, oferecem tudo o que é possível. Quando, na verdade, não é assim que está na palavra de Deus. Não é desta forma. Amém? Letra D. O sangue de Cristo é para o homem. O sangue derramado na cruz satisfez o plano de Deus. Através dele, a humanidade recebeu gratuitamente a oportunidade de restauração. Por que gratuitamente, amados? Porque nós não fizemos nada para merecermos a salvação. Nós não fizemos nada, gente. O Senhor apenas olhou para mim, olhou para você e compadeceu-se de nós. E ofereceu o seu Filho para que nós, de forma imerecida, recebêssemos a oportunidade da salvação. Por isso que a salvação é gratuita. Agora é o tempo de aceitarmos o maravilhoso sacrifício e nos adequarmos à vontade do Senhor para o nosso viver. Essa aceitação do sacrifício de Jesus e essa adequação à vontade do Eterno, sem ela, impossível que tenhamos de fato uma vida de compromisso, uma vida real com o Mestre. Amém? Nós precisamos entender essa realidade do Senhor e vivermos a verdade do Todo-Poderoso dia após dia, com todas as forças do nosso ser. O sangue é para o homem. Número 1. O sangue nos purifica da culpa. O sangue purifica o homem da culpa. Hebreus capítulo 9, versículo 14. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas, e assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Amém? O sangue de Cristo, portanto, nos purifica da culpa. E a palavra é clara a respeito disso, quando é afirmada que o sangue de Jesus nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas.
É o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos lava, é o Senhor que nos justifica. Nos justifica. Número 2. O sangue nos santifica. Hebreus 13, versículo 12. Para com o seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Amados, o sangue de Jesus, ele nos lava, ele nos purifica, ele restaura a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Essa purificação, queridos, significa que é necessário a vivência da santidade. Nós precisamos viver a santidade na nossa vida. A santidade. A santidade é colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar, é praticar aquilo que Ele quer, é observar os seus princípios e não nos misturarmos com a obra infrutífera das trevas, com as obras vãs deste mundo. Eu preciso analisar todas as situações e escolher aquilo no qual o Senhor é glorificado. Algum tipo de ação que não glorifica o nome santo de Deus não cabe a mim. Eu não posso participar. Estas festas atuais, elas honram e glorificam o nome santo de Deus? Viver em santidade é vivermos separado das práticas que não são da vontade do Senhor, que contrariam os princípios de Deus. Isso é santidade. Não é termos sobre a nossa cabeça aquelas luzes ou coisas parecidas, mas sim termos sobre a nossa cabeça o poder, o fogo do Espírito Santo de Deus. E isso acontece quando a nossa vida é purificada, é lavada por completa no sangue de nosso Senhor. O sangue de Jesus é para nós, amados. Número 3. No sangue somos feitos em amigos de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. É preciso entender que a partir do momento que o homem pecou, lá em Adão e Eva, ainda na pré-história da humanidade, a partir daquele momento do pecado, nós, o ser humano, nos tornamos inimigos do Senhor. Inimigos do Senhor. Todas as nossas práticas, elas contrariam a vontade do Eterno. As nossas práticas naturais, sem fazermos nenhum tipo de esforço, elas contrariam a vontade do Senhor. É por isso que você olha, por exemplo, uma criança. A tendência da criança é a teimosia, é fazer as coisas que não são legais. Não é assim? Analisa. Uma criança que ainda não chegou na fase da maturidade, não alcançou a maturidade, você pode ver que a tendência dela sempre é para a desobediência. Natural isso, é natural. É uma consequência da nossa vida sem Jesus. A criança, claro, ela está justificada na sua inocência, até a idade da razão, até a maturidade. A partir desse momento, eles hão de responder. O ser humano há de responder pelos seus atos e pelas suas ações. No entanto, nós vemos que é comum, isso está impregnado em nosso coração. É natural a nós essa inimizade com o Todo-Poderoso. Mas o Senhor Jesus veio para que, através da sua morte, através do seu sangue derramado na cruz, nós fôssemos feitos em amigos do Senhor. Amigos do Senhor. E você pode bater no seu peito e falar: eu sou amigo do Senhor. Eu sou amigo do Todo-Poderoso. Mas quando você tem um bom amigo na tua vida, você procura agradá-lo em todas as coisas. Não é assim? Sempre quando você tem um bom amigo, você quer agradar esta pessoa. Você quer alegrar esta pessoa. Com o nosso Senhor e Salvador, ainda com mais propriedade, precisamos buscar fazer a vontade dEle. Precisamos buscar aquilo que o agrada, para que assim nossos atos sejam segundo a vontade dEle. Número 4. O sangue nos dá intrepidez, coragem. Hebreus capítulo 10, versículos 19 até o 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse texto chama-nos a atenção para a coragem. Intrepidez é igual a coragem. Para a coragem que nós precisamos ter ao servir ao Senhor. Coragem para fazermos a vontade dEle. Coragem para voltarmos a nossa vida exclusivamente para o Senhor. É uma tomada de posição que nós precisamos ter, e não é fácil essa tomada de posição. O homem precisa ter intrepidez, ele precisa ter coragem para assumir a sua posição de servo de Deus. Se ele não for corajoso, irmãos, todas as vezes que alguém apontar para você, tu farás igual a Pedro. Não conheço, não sei quem é. Não foi assim que Pedro fez? Negou ao Senhor. E quantas vezes nós temos negado o Senhor? Quantas vezes, amados? Quantas vezes? Quantas vezes olham para você, você já encontra uma desculpa para justificar a sua fé de uma forma que não desagrade a alguém? Muitas vezes nós não temos a coragem de declarar abertamente: eu sou servo de Jesus, Ele me comprou, Ele me lavou no seu sangue, é por isso que eu vivo a vontade dEle, é por isso que eu sou servo dEle, é por isso que a minha vida é dEle. Isso é entrar no Santo do Santo, isso é a coragem para estarmos continuamente na presença de Deus, que é o Santo dos Santos. Amém? Hoje para nós, a presença do Senhor é o Santo dos Santos. Antigamente havia uma cortina aqui na frente, uma espécie de cortina, e lá atrás estava o Santo dos Santos. O sacerdote, só ele, uma vez por ano, adentrava para ter essa comunhão com o Senhor. Hoje nós temos essa comunhão com Deus 24 horas por dia, porque nós temos a oportunidade de acessar o Santo dos Santos a cada instante da nossa vida. No entanto, necessário é a coragem, a coragem. É claro que essa porta foi aberta pelo sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. Número 5. O sangue nos aperfeiçoa diante dos olhos de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Assim, com um sacrifício só, Ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Esse aperfeiçoar, irmãos, é o Senhor nos dando condições de vivermos a vontade dEle e dia após dia crescermos nessa comunhão com Ele. Ele vai te aperfeiçoando. Dia após dia, o Senhor te dá o poder, te dá a autoridade e você vai crescendo na comunhão com Ele. E isto é proporcionado pelo sangue do Senhor na nossa existência. Nós estamos falando a respeito do poder do sangue de Cristo Jesus. Letra E. O sangue quebra o poder do diabo. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. Queridos, a Bíblia mostra-nos que o diabo é um ser extremamente poderoso. Nós ouvimos com certa constância as pessoas falarem assim: pobre é o diabo. Não é verdade? Pobre é o diabo. Eu quero contradizer essa afirmação. Rico é o diabo. Ele tem todo o poder sobre a face da terra. O poder está nas mãos do inimigo. E nós precisamos lutar contra esse poder. A Bíblia diz que Satanás recebeu de Adão e Eva este poder. Ele pode fazer coisas extraordinárias diante dos homens. Nós precisamos estar atentos, porque o maligno tem poder, ele tem condições de fazer grandes milagres, grandes sinais. E só o sangue do Senhor pode quebrar o poder de Satanás.
Quando nós ouvimos a respeito de Satanás, nós fazemos uma relação, Satanás, mal. Não é assim? Satanás, coisa ruim. É uma coisa ruim. E nós entendemos que toda a ação do diabo é ruim. Nós entendemos assim. Aí quando você vê algo que parece bom, aí você atribui a Deus. Quando você vê um poder, um milagre, alguma coisa assim, você atribui a Deus. Mas você esquece que Satanás, e a Bíblia diz isso, ele tem poder para realizar sinais espetaculares, maravilhosos, que, se possível, enganaria aqueles que já são do Senhor, os eleitos. E para que passe perto de enganar um que é do Senhor, precisa ser muito parecido com a obra do Senhor. Precisa ser muito semelhante. E é isso que eu quero dizer. Satanás, amados, ele faz coisas bonitas, boas, magníficas, extraordinárias, para enganar aqueles que não conhecem a palavra. E as pessoas olham para aquelas ações e atribuem aquilo ao Senhor e falam: ah, não, Deus está ali. Você viu a cura que aconteceu? Você viu o mover? Eu vi até uns fogos descendo dos céus. Ah, eu vi umas coisas assim, desse jeito, daquele jeito. Enfim, as pessoas atribuem isto a Deus, porque entende que isto é bom, que isto são coisas boas. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele tem poder para fazer coisas extraordinárias. Evidentemente que por trás desta aparente bondade há toda uma consequência. As pessoas que recebem estas curas, esses milagres, esses sinais, sem um compromisso com Jesus, eles não vão buscar depois a Jesus. Não vão, gente. Já pensou? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Alguém está vivendo no pecado, mas ele precisa de uma cura. Ele está, por exemplo, desenganado pelos médicos. Ele vai até um curandeiro, um sacerdote desses que existe por aí, e ali é feito um ritual, é feita uma oração ou coisa parecida, e o cara é curado. Ele chega em casa são. Vai ao médico, o médico diz: olha, aconteceu um milagre na sua vida. O câncer ou aquela doença que você tinha não está mais no seu corpo. Aí ele associa: eu estava vivendo no pecado, eu não tinha compromisso com o Senhor, eu recebi a cura. Ele entende que a situação dele está agradável ao Senhor, e ele não vai buscar o arrependimento para a sua vida, não vai buscar consertar a sua vida com o Senhor, porque ele recebeu no estado que ele estava a bênção que é extraordinária, e essa pessoa está fadada à condenação eterna. Amados, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Milagre não é por atacado, milagre parte do coração sensível ao Senhor. Na Bíblia, todos aqueles que foram curados, eles buscaram o Senhor, mas tinham fé verdadeira nos seus corações, fé de compromisso com o Todo-Poderoso. Portanto, nós precisamos estar atentos, com discernimento no coração, para não atribuirmos tudo de bom a Deus. Entenda isso que eu estou falando, entenda o que estou falando. Não atribuirmos tudo de bom como se fosse Deus que tivesse feito, porque o inimigo pode fazer as coisas aos nossos olhos serem boas, porque nós não enxergamos o que está por trás na divisória do físico com o espiritual. Nós não enxergamos o espiritual. As pessoas tendem a enxergar apenas o físico, e no físico realmente é muito bom, mas as consequências espirituais são terríveis. É preciso que o homem entenda que para viver a vontade do Eterno, mesmo que você tenha um grande milagre na tua vida, mas é necessário a santidade no dia a dia. A necessidade de santidade. E esse texto diz que o sangue de Cristo quebra o poder do diabo. Quando você está debaixo da mão do Senhor, fazendo a vontade do Eterno, não tem poder das trevas que seja maior do que o poder que nos é dado pelo Senhor. Número 1. O sangue de Cristo nos faz vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Citam isso por aí à vontade, não é? Nós vemos isso em para-choque de caminhão,
vemos escrito nos carros, vemos as pessoas falarem isso aí pelas ruas. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem uma interrogação. A resposta é Satanás. Satanás. E este camarada, ele está aí para fazer a desgraça na vida do ser humano. No entanto, quando nós estamos no Senhor, que é a parte se Deus é por nós, quando nós estamos no Deus é por nós, aí, amados, não tem poder das trevas, não tem inimigo que tenha condições de nos vencer e pisar sobre nós. Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? O texto é claro, dispensa até comentários. No entanto, é preciso entender que é o sangue de Cristo Jesus que nos faz vencedor. É o sangue de Cristo. O diabo não tem nenhuma base para acusar-nos, porque já recebemos o perdão do Senhor através do sangue de Cristo Jesus. Estamos justificados no sangue do Senhor. Número 2. O sangue nos liberta do poder do diabo. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. O texto é claro e aponta-nos para Cristo Jesus. É através dele que nós recebemos a libertação do poder das trevas. Como eu disse anteriormente, todo ser humano, por melhor que ele seja sobre a face da terra, reconhecidamente uma pessoa boa, mas se não houver um compromisso com Cristo Jesus, ele não conseguirá a libertação do poder das trevas. Não conseguirá a libertação. Somente o sangue de Cristo Jesus, derramado sobre a face da cruz, é que nos purifica e nos liberta de toda a amarra, de todas as cadeias das trevas. Redenção significa libertar, resgatar. Nós fomos resgatados através do sangue de Cristo. A Bíblia fala claramente que fomos comprados para sermos propriedade exclusiva do Pai Eterno. Essa parte da propriedade exclusiva do Pai Eterno, irmãos, significa que nós só podemos fazer a vontade do Senhor. Nós fomos comprados para obedecermos e fazermos apenas a vontade de Deus. E isso significa matar a nossa carne, crucificar a nossa carne, mortificar a nossa carne, para que a vontade do Eterno esteja sobre a nossa existência. Atos capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Portanto, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, e nós precisamos cuidar do rebanho do Eterno, como pastores da igreja de Deus. Talvez vocês possam ler esse texto e olhar para o sacerdócio que está à frente, mas eu quero dizer para vocês que esse é um cuidado interpessoal. É o cuidado da irmã para com a irmã, do irmão para com o irmão. É o zelo de um para com o outro, é o cuidado de um para com o outro. Se o irmão está vivendo o pecado, o que está acontecendo, irmão? Por que está no pecado? Por que deixou os caminhos do Senhor? É aconselhá-los, é doutriná-los e trazê-los de volta para os pés do Senhor. E essa é a recomendação do Eterno para cada um de nós. Letra F. O sangue de Cristo nos proporciona. Primeiro, purificação. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em Cristo Jesus, nós somos purificados de todo o pecado. Ele nos faz pessoas novas, lavadas, e nos dá condições de sermos semelhantes a Ele, e de fazermos a vontade dEle, e sermos, consequentemente, cheios do Espírito Santo do Senhor. O sangue de Cristo nos proporciona, número 2, vida eterna. João capítulo 6, versículos 53 e 54.
Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso significa vivermos uma só verdade, a verdade que nos é dada pelo Senhor. É estarmos integrados àquilo que Cristo Jesus quer para as nossas vidas, a ponto de comermos a sua carne e bebermos o seu sangue. Ou seja, vivermos integralmente a vontade dele, estarmos totalmente aos pés do Eterno. Claro, não refere-se a comer e beber de forma física, mas sim uma representação da nossa dedicação, da nossa consagração ao Todo-Poderoso. Número 3, o sangue de Cristo nos proporciona proximidade com Deus. Efésios capítulo 2, versículos 2 a 5. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como ele, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. O texto revela que nós vivíamos afastados, longe do Eterno, mas em Cristo Jesus, no sangue de Cristo, ele nos trouxe para perto de si, e hoje nós vivemos essa vida de comunhão com o Todo-Poderoso. Nós podemos afirmar que vivemos no Santo dos Santos, dia após dia. A comunhão com o Todo-Poderoso é contínua. Basta que tenhamos isto em mente e busquemos o Senhor para a nossa vida. Nós precisamos buscar, amados. Se nós não buscarmos, não vai acontecer de forma mágica. Não vai acontecer. Mas eu tenho que comprometer-me com Ele, entender que eu necessito desse sacrifício, desse sangue sobre a minha vida, e buscar esse sangue para a minha existência. O poder do sangue de Cristo mostra-nos que a vida está no sangue. Revela-nos que as consequências do pecado nos separam do homem, faz com que nós nos sintamos culpados, permite que Satanás nos acuse, exige a penalidade de morte, porém nós fomos restaurados e redimidos pelo poder do sangue. A nossa comunhão é restaurada, nós somos redimidos no Senhor. Vemos ainda que o sangue de Cristo foi derramado em favor do homem, purifica o homem da culpa, santifica, nos faz amigos do Senhor, nos dá a coragem para fazermos a vontade dEle e declararmos que somos servos dEle, e ainda nos aperfeiçoa, permitindo que tenhamos uma vida que seja segundo a vontade dEle. O poder do sangue de Cristo quebra o poder do diabo na vida do ser humano. O sangue de Cristo nos faz mais que vencedor no eterno e também nos liberta do poder das trevas, do poder do nosso inimigo. E por fim, o sangue de Cristo nos proporciona uma vida pura, uma vida reta, uma vida santa, uma vida cheia do poder do eterno. Nos dá ainda condições de estarmos no dia eterno com Ele, vivendo a verdade dEle, enquanto na terra, uma vida de proximidade, de unidade, de amizade, de comunhão verdadeira, intensa com o Todo-Poderoso. Que nós, portanto, amados, possamos buscar essas realidades para a nossa vida e praticar, para que assim possamos experimentar o poder do Senhor, a glória, a graça do Eterno na nossa existência. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos porque mais uma vez a tua palavra foi explanada segundo aquilo que está nas Escrituras Sagradas, meu Deus. Nós queremos e clamamos que teu Espírito venha falar conosco, fazendo que esta palavra fique gravada em nosso coração, para que nós possamos ter o parâmetro para vivermos a tua vontade e estarmos continuamente na tua dependência, Senhor. Cria em nós um coração puro, Pai eterno.
Cria em nós um coração que tenha desejo de te servir, de te amar, de estar na tua presença. Para que todas as nossas ações possam refletir a tua presença. Que eles possam ver em nós, que os homens vejam em nós, que somos lavados, que somos novas criaturas e que vivemos uma verdadeira comunhão contigo, Senhor. Deus amado, esteja conosco, abençoando a nossa caminhada, a nossa jornada. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 567. Vivo